a construção do saber marxista não pode ser a moda de hoje, a moda de ontem, a moda de amanhã. Tem um caminho, tem um processo de assentamento de descobertas, tem as críticas a essas descobertas, elas se tornam, então, descobertas científicas quando elas passam por uma série de inferências. Pois bem, então o que eu quero aqui dizer para todas e todos? Vocês que querem começar a compreender o marxismo no momento presente do século XXI, nós não podemos simplesmente ignorar a história inteira das experiências políticas, factuais do marxismo, e também não podemos esquecer a história inteira das descobertas científicas e teóricas do marxismo. São duas pernas de um mesmo corpo. Eu não posso só pular como Saci, dizendo, eu só quero ver experiências concretas. Tampouco uma pessoa pode só pular de Saci com a outra perna, dizendo assim, não me importa a realidade histórica, eu só quero fazer teoria. Infelizmente, eu penso que o primeiro problema grave do mundo de hoje é o fato de que as pessoas ou são teóricas ou são áulicas, louvadoras, puxa-sacos de experiências concretas, não importa quais sejam, sem muita crítica. Não é isso. Quando eu comecei a construir esta minha reflexão teórica sobre o marxismo, eu tinha uma responsabilidade de não deixar com que as novas gerações ficassem presas a momentos e lutas do passado. Porque o passado é fundamental para esclarecer o que foi em face do presente. Minha luta é o presente. Muito bem. Eu tenho uma proposta de ensino, uma forma minha de ensinar didaticamente o marxismo, que ajuda muito para que vocês possam, a partir de agora, compreender esse debate. Eu tomo o marxismo a partir dos seus grandes movimentos político/intelectuais, tanto políticos quanto intelectuais, ou só políticos ou só intelectuais. Pois bem, então o que são estas dimensões? O primeiro movimento do marxismo é do próprio Marx, dele e de Engels. É o que se pode dizer de momento clássico do marxismo, do século XIX. Intelectualmente é a descoberta do marxismo, é a fundação teórica desta ciência para compreender o capitalismo e o socialismo. E naquele tempo houve a Comuna de Paris, houve a Primeira Internacional. Pois bem, esse é um primeiro movimento. Depois o marxismo, pasmem, ele entrou numa baixa nas lutas de esquerda e na universidade. As pessoas achavam que o marxismo já tinha acabado. É como no começo do século XXI. No começo do século XX foi assim também. O marxismo tinha acabado, porque as pessoas estavam fazendo reformas. E esse tempo de reformas antimarxistas se chamou Segunda Internacional. Então era um movimento antimarxista. Quando então, contra essa agente reformista, Lenin lidera aquilo que é a Revolução Russa. A Revolução Russa foi a prova magnífica de que o capitalismo tem pés de barro. Ele pode ser transformado. Pois bem, Lenin, Pachucanes, que é um enorme pensador, procurem aí, inclusive, as obras do Pachucanes. Eu próprio organizei a tradução do Teoria Geral do Direito e Marxismo, mas também Fascismo, que é o livro dele, tantas reflexões que tem Pachucanes. E aquele movimento soviético, russo, logo no começo da Revolução, magnífico na economia, houve Isaac Rubin, um homem espetacular em termos teóricos. Pois bem, todo esse movimento, depois, ele se cinde, ele se divide em dois, que são esses dois movimentos que vêm a partir daqui. Até esse momento da Revolução Russa, nós tínhamos os grandes lutadores e lutadoras do marxismo, eram também grandes intelectuais do marxismo. Não havia intelectual que não fosse de luta. Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin, Pachucanes, etc. Essa gente era brilhante intelectualmente e brilhante na luta. Sabia dar consequência para os seus atos. E não é que essa gente fosse toda era igual. Rosa Luxemburgo não pensava igual a Lenin, inclusive. Tem toda uma diferença entre ambos, mas não é total diferença também, mas há diferenças substanciais entre ambos. Mas Rosa era intelectual e líder revolucionário, Lenin era intelectual e líder revolucionário. Então, isto é o formato daquele momento. Depois nós tivemos as experiências concretas do mundo soviético. Então, a União Soviética, depois se viu as voltas com as suas próprias contradições. Lenin morreu, mas antes de Lenin morrer, Lenin já tinha dado passo para trás, não aguentou levar o processo revolucionário até o limite, então teve que aceitar novamente a burguesia. E todo esse processo contraditório é o processo das tentativas revolucionárias em variados países do mundo, desde então até hoje. Então, a Rússia fez esse processo, depois se tornou União Soviética. Outros países também fizeram esse processo. A Mongólia, vizinha da Rússia, então também da União Soviética, fez esse processo. Outros países pelo mundo fizeram. Outros países tentaram movimentos como tais. A China depois lidera um grande processo revolucionário. Também aí Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, países africanos que foram de inspiração marxista e vários outros países pelo mundo. Pois bem, esses países têm suas contradições. As lutas, elas não são lutas que saem olimpicamente desfilando por aí. As pessoas se aglutinam pelas variadas razões, há disputas de interesse, há disputas de liderança, há disputas de compreensão de mundo, de tática, de estratégia. É assim a vida do mundo. Ninguém espera que a transformação do capitalismo em socialismo seja uma espécie de caderninho no qual as pessoas saibam o que fazer e chegam lá. É um processo de lutas. Pois bem, neste movimento, o que aconteceu
é que, via de regra, nós rompemos com esta unidade de intelecto e ação. Então, alguns países se tornaram muito frequentemente, eu diria, esclerosados em termos de ciência marxista, em louvor de uma ação prática concreta. Inclusive, o mundo soviético foi isso. Pachucanes foi morto pelo stalinismo. Isso é um absurdo. É simplesmente um absurdo. É um fato histórico absurdo. Porque a ciência marxista, em algum momento, passou a ser dissonante daquilo que eram as contradições de um movimento revolucionário, que optou por caminho A e não B, que optou por dar um passo para trás, com a desculpa de que depois daria 2 para frente, enfim. Esse movimento é histórico. Esse movimento também não se pode dizer posteriormente a Lenin. O próprio Lenin teve que administrar essa contradição. E assim foi com Stalin, assim foi com Trotsky, assim foi com Mao Tse-tung, e assim foi com Fidel Castro, e tantos outros pelo mundo. Portanto, essa luta concreta, ela diz muito mais, inclusive, respeito às próprias circunstâncias de cada país, de cada movimento histórico, do que propriamente uma teoria geral da revolução. Então, observem, não é uma teoria geral da revolução. Cada país foi descobrindo a sua trilha. Claro, a trilha de um país, via de regra, ajuda para a trilha do outro país, mas não necessariamente é igual. Como Lenin sensibilizou os russos em 17, não é do mesmo jeito que eu vou sensibilizar os brasileiros em 2023. Inclusive porque hoje tem isso aqui, tem WhatsApp, etc. Naquele tempo era um boca a boca, um jornalzinho dos trabalhadores, do sindicato, é diferente. Só que, claro, a base é a mesma, ideologia do capital. Enfim, eu diria que os grandes eixos continuam iguais, mas táticas são distintas. Mesmo até, eventualmente, estratégias podem ser outras. E também não é porque uma deu certo de um modo que todas darão certo se forem desse modo e que outras que deram errado quando tentaram, hoje não possam acertar. Então, o caminho da ação revolucionária é múltiplo. Existem muitas possibilidades. De tal sorte que, via de regra, o que aconteceu é que muita gente ficou calcada, ficou apoiada só naquilo que foram as experiências concretas, sem imaginar que o seu tempo histórico tem que enfrentar outras circunstâncias e tem que também descobrir a sua trilha, que pode ser igual à do passado, pode ser parcialmente igual, parcialmente desigual, ou pode ser até totalmente desigual. Porque a grande novidade do Lenin era ter feito um processo revolucionário que até então ninguém tentou. E ninguém achava que a Rússia, país mais atrasado da Europa, pudesse fazer uma revolução socialista. Fez, tentou e conseguiu. Então, observemos nós, o leninismo não é um catálogo de como deve ser, foi uma experiência que deu certo. É isso. Não quer dizer que as outras têm que ser iguais. Também não quero dizer que eu devo desperdiçar essa experiência, porque a primeira experiência que deu certo, eu tenho que olhá-la com muita atenção. E nesse movimento inicial, Lenin, Pachucanes, Trotsky, Stalin, estão todos no mesmo movimento, na mesma experiência. Portanto, estas distinções que há posteriormente, porque a história fez essa distinção entre uma trajetória stalinista e uma trajetória trotskista, no movimento inicial foram Stalin e Trotsky, dois grandes proponentes de um processo revolucionário que estava sob a liderança de Lenin, mas eles estavam no mesmo núcleo. Tanto é que se eu dou um passo para trás, leninismo, stalinismo e trotskismo, eles têm muita afinidade teórica. A base é a mesma. Enfim, é um processo de vanguarda, de luta revolucionária. Tem distinções. Um vai dizer, se eu conseguir tomar um país para a classe trabalhadora, eu devo fazer aqui uma espécie de cidadela de salvaguarda desse país, porque ele vai ser combatido violentamente pelo exterior, pelo imperialismo, então eu preciso fazer um socialismo de uma experiência singular e depois tentar ampliar. Outro vai dizer, olha, não dá, não tem jeito de viver sozinho, país socialista, preciso fazer uma revolução internacional imediata. Enfim, são leituras que foram muito dadas, inclusive devido às circunstâncias pelas quais houve esta ruptura de Stalin e Trotsky. Elas se explicam, inclusive, pelas razões destas figuras históricas e dos movimentos que daí advieram. Agora, que os dois tiveram aí uma história de luta e que fizeram, inclusive, o processo revolucionário russo, isso é inegável. Então, Trotsky e Stalin estão mais perto de si e de Lenin do que os três de Rosa Luxemburgo. Observem aí, a experiência da Rosa Luxemburgo é outra. Stalin, Trotsky e Lenin estão em outro plexo. Só que esse plexo aqui do Stalin, Trotsky e Lenin, se eu puser uma lupa, ele tem muita divergência. Só que também tem esse outro aqui. Pois bem, existem vários. E a partir daí, a explicação fundamental é que são esses movimentos históricos, porque eles até hoje nos sensibilizam. Porque, obviamente, as pessoas recebem informações do marxismo. Não é porque elas foram na biblioteca e descobriram a obra do Marx. Não é porque chegaram aí na biblioteca tal, leram um livro do Alisson Mascaro, lá ele falou Lenin. Deixa eu ver quem é Lenin. Não é assim. Claro, no outro pode ter sido isso. Mas, via de regra, a pessoa conhece um amigo que militou num partido, num movimento tal e qual, num grupo tal e qual, e desse grupo, no passado, conheceu alguém conhecido de alguém que era de um grupo tal, de um partido tal, que tinha uma filiação que na década de 30 ou 40 ou foi trotskista ou foi stalinista. É isso. Enfim, as pessoas vão se afinando com pessoas que encontram no caminho, e a partir daí, no primeiro momento, elas vão dizendo, olha, esse pessoal aqui fala das boas virtudes do Trotsky, esse pessoal fala das boas virtudes do Stalin, e assim vai. Enfim, é mais no nível de afeto no primeiro momento. Quem encontrou na frente para dar explicação de mundo. E claro, tem gente que troca depois, olha, eu li melhor aqui, não é isso, é aquilo. Isso é depois. Mas estou dizendo que, como esse movimento se deu no passado, estas divergências, inclusive, se deram lá na década de 30, 40, isto teve sucessores. Então, trotskistas do passado, stalinistas do passado, geraram outras lideranças, outros intelectuais, que por sua vez gestaram mais outras intelectuais e outros intelectuais, e essa gente chega até hoje. Pois bem,
Eu estava dizendo que muita gente vai diretamente ligada às experiências concretas, outra gente que não tem a ver com essa luta aqui concreta, é essa gente que aprendeu o marxismo dito universitário, que é um pouco mais límpido, é um pouco mais insípido do que esse da luta, esse da Rosa Luxemburgo, do Lenin, do Pascanes, do Trotsky, do Stalin, do Mao Tse-tung e de outros mais. É o marxismo da universidade, dos catedráticos e catedráticas. Então, essa gente faz outro tipo de visão de mundo. Essa gente discute livros, essa gente faz tese, discute o conceito tal e qual. Então, essa gente não tem muita aplicação prática. Só que observem que eu estou aqui dizendo que são duas virtudes que não podem ser abandonadas uma ou outra. Quem vem pelo marxismo por essas disputas políticas concretas tem uma grande virtude. Grande virtude. Que virtude é essa? É alguém que pensa que marxismo é fazer intervenção na realidade. E é verdade, marxismo é a revolução. Eu falei no começo dessa minha live, dessa minha entrevista, marxismo vai fazer revolução. Então tem uma grande virtude. Você que se sente muito próximo das ideias do Stalin, do Trotsky, do Lenin, você tem uma certa forma de clamor pela qual as experiências concretas que existiram, elas nos ensinam, ou positivamente ou negativamente, mas os fatos históricos nos ensinam. Eu preciso me posicionar no mundo, preciso fazer como foi feito no passado, ou melhor que o passado, ou diferente do passado, mas preciso tomar a posição política. Isso é um movimento, que eu diria, de gente que tem um clamor político da realidade. Mas olhem que o outro lado também tem virtude. Não posso desprezar o outro lado. Porque a pessoa que diz assim, eu preciso conhecer o que é o marxismo, o que é o capitalismo, o que é o socialismo, o que são esses processos, o que se passa no mundo hoje, essa pessoa está fazendo ciência. Eu não posso desprezar alguém que está estudando sinceramente, cientificamente a realidade. Eu não me conformo que alguém seja só teórico ou só louvador de experiências concretas de modo acrítico. Eu acho que temos que intervir no mundo profundamente. Só que nós temos que ter responsabilidade histórica, saber o que se passa e ter a mais alta intelecção, a mais alta sabedoria a esse respeito. Eu não desconheço as experiências concretas, suas contradições. Tanto é que eu digo, Pascanes foi morto por Stalin, pelo stalinismo. Isso é horrível, isso é chocante. Mesmo assim, sem reconhecer que a experiência soviética é decisiva para entendermos suas virtudes e seus desacertos. Olhem que maturidade é essa, de não sair só por aí dizendo, matou Pascanes, então tudo o que aconteceu é um absurdo. Não é assim, os processos são contraditórios. Porque nós somos também, você aí que está provavelmente nervosamente xingando posições A, B ou C, você também é contraditório. Você também é contraditória. Então não posso imaginar que o processo do caminho histórico é um processo olímpico, que vai ser magnífico. Por isso que a história do passado, a história, os fatos passados, eu tenho que olhá-los com a responsabilidade desse fato passado. E isso não quer dizer, isso não é jogo de Flamengo e Fluminense. É observar as contradições, é observar as contradições do meu tempo. Portanto, estou dizendo que metade dos marxistas nem se envolve com essa briga dos fatos passados, das lutas revolucionárias, porque crê que só faz pesquisa acadêmica. Tem um lado ruim e um lado bom nisso. Qual é o lado ruim? O lado ruim é essa gente que não se compromete com nada. O lado bom está estudando. Essa gente que se envolve com as lutas históricas do passado tem um lado ruim e um lado bom. Qual é o lado ruim da história? O lado ruim da história é que toma o passado como se fosse igual ao presente e, portanto, se aconteceu tal coisa em 1937, tem que repetir hoje. Não é assim as circunstâncias do mundo. Nem o Marx imaginava isso, nem o Lenin imaginava que estava construindo aqui o catálogo da Revolução, que seria igual em todos os países do mundo. Nunca foi igual. Portanto, não posso tomar o passado congeladamente. Mas tem um lado bom nessa história também, que é o seguinte, eu preciso ter no marxismo um processo de intelecção para a ação. Então, é fundamental ter a mirada da ação revolucionária. Estou dizendo isso porque, em algum momento, agora eu chego ao presente. O final desse capítulo 15 do meu livro Filosofia do Direito, eu vou tomar a liberdade de recomendar a vocês, são dezenas de páginas do final do capítulo, porque o capítulo dos marxistas são 100 e tantas páginas. Só o final, que eu chamo de novo marxismo, são dezenas de páginas, nas quais eu explico, páginas nas quais eu explico, o que o marxismo, depois desse período, aprendeu, descobriu coisas fundamentais. A primeira delas foi proposta, foi ensejada a partir da experiência chinesa de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, como queiram. Essa experiência de Mao Tse-tung foi fundamental, porque ele percebeu que as revoluções começavam e uma hora elas tendiam a empacar uma certa classe administradora da vanguarda dos trabalhadores, se tornava uma espécie de burocracia de Estado. E não conseguiam romper com a forma mercadoria, com a forma Estado e com a estrutura que por aí havia de administração do capitalismo, mediante um rótulo socialista. Então, Mao Tse-tung descobre estas contradições, não que ele desde o começo tenha percebido. Ele também tem uma fase muito tradicional marxista, mas em algum momento ele percebeu que a única forma de eu superar isto era fazer com que o povo tomasse o poder, efetivamente, e não só a burocracia partidária. Isso se chamou Revolução Cultural. Foi a descoberta de que se eu não amplio a luta ideológica, o povo começa a se desgastar com a ideia do socialismo que não chega, ou que chega pela metade, ou que não se apresenta com o domínio da classe trabalhadora. Então isso que estava na fábrica, nos comitês de fábrica, sem que houvesse chefia, que a classe trabalhadora tomasse o poder nas fábricas, nas comunidades,
na produção, na circulação dos produtos e também na política. Isso que se chamou Revolução Cultural foi uma experiência magnífica. Teve erros, teve contradições, mas estou dizendo, o projeto é fazer com que o povo tome efetivamente os meios de produção e se encaminhe para um outro movimento, um outro momento em vista do socialismo. Então, observem que o que Mao Tse Tung fez é um passo adiante. De tal sorte que você que me acompanha, que você gosta da história passada do marxismo, deve gostar mesmo da história das revoluções, deve olhar para esse movimento e dizer, olha, um movimento rico, contraditório, cheio de acertos e erros, e vai e vem, mas um movimento que tentou fazer revoluções e destravou muitas energias no mundo. Mas, o que eu tenho de mais avançado nisso? De mais avançado nisso foi a experiência de Mao Tse Tung e da Revolução Cultural. Não é todo Mao Tse Tung, inclusive. É um momento que é a luta ideológica, a batalha das ideias, o povo tomando o controle das fábricas e não tendo mais patrão, e não é só não tendo burguês, nem administrador que se reputa administrador patrão em nome da classe trabalhadora. Agora é o povo tomando as rédeas na mão. Pois bem, esse processo deveria ser o nosso carro-chefe de entrada no conhecimento marxista. Mas observem que quase nunca alguém chega no Mao Tse Tung. A gente congelou o nosso debate em 1930, porque esse debate gerou discípulos, sucessores, que foram ensinando muita gente para hoje. A gente devia estar no Mao Tse Tung. E o Mao Tse Tung, no nível da política, tem um par no nível do intelecto, da ciência, que é o Althusser, que descobriu como funciona a ideologia, descobriu que a ideologia não está no nosso consciente, está no inconsciente. E aí que eu explico também aí no Filosofia do Direito. A ideologia está no inconsciente, de tal modo que não adianta dizer para o trabalhador não seja de direita. Eu estou lidando com o consciente. O capitalismo lida com o inconsciente, quando ele mostra assim, se você tiver X reais, você compra um carro, eu estou lidando com o inconsciente, com o desejo da pessoa. E olha, o capitalismo domina essa ferramenta brilhantemente. Só que nós, da luta transformadora do mundo, não dominamos, porque a gente ainda está naquele movimento da década de 10, 20, 30, que falava em consciência de classe. Olha que coisa atrasada essa, consciência. Sendo que a gente já descobriu com Freud, Lacan, Althusser, deu trato à bola, que o capitalismo opera o inconsciente, o desejo. E por isso o Mao Tse Tung, quando fala assim, eu preciso fazer com que a luta ideológica se destrave, ele está dando aqui um plexo fundamental para o nosso tempo. Por isso, Thiago, nesse sentido, eu penso que a função de um revolucionário, e Lenin era assim, Mao Tse Tung era assim, Rosa Luxemburgo era assim, o próprio Fidel era assim, o Agostinho Neto era assim, em Angola, é poder dar unidade a esses dons divergentes. E não só se matar nessa divergência. Porque se eu estou num tempo no qual esse dissídio, essa divergência é decisiva, eu fico quieto. Mas num tempo no qual, basicamente, a maioria é de direita e reacionária, eu preciso de um motor para isso. Esse motor, eu volto a dizer, ó, se nós pudermos nos libertar de algumas idiosincrasias e pudermos beber do melhor que o marxismo produziu, a gente se unifica por coisas muito rápidas. Uma delas é Trotsky ou Stalin. Você pode dividir qualquer uma das duas tradições. Se você alcançar o Mao Tse Tung, o que ele teve de descoberta, você pode ser um maoísta trotskista ou um maoísta stalinista. Dito isso, por quê? Eu não me permito, eu vou falar aqui com muita responsabilidade, ao mesmo tempo com um peso histórico no meu ombro para vocês. Eu não me permito perder nenhuma de vocês e nenhum de vocês. No nosso tempo, nós somos muito poucos as revolucionárias e os revolucionários. Nós somos pouquíssimos. Marxismo de verdade é pouca gente que segue. Eu sempre digo isso. Gente com bandeira do Marx tem um punhado. Com camiseta do Che Guevara tem um punhado. Que aguente perder amigo, perder emprego, ser xingado por aí para seguir uma caminhada é pouca gente. Eventualmente, com essas grandes descobertas das últimas décadas do marxismo, revolução cultural, ideologia, operar o desejo, mover as massas rapidamente, porque o bolsonarismo fez isso em 4 anos. Operou isso aqui. Vejam, os partidos de esquerda do Brasil revolucionários estão aí a 2, 3, 5, 10, 20, 40, com 0,5% dos votos. Dizendo assim, mas a gente está aumentando. Sim, meio vai para 0,6%. E não tem perspectiva no médio prazo. O Bolsonaro, em 4 anos, fez o Brasil virar de extrema-direita. Então, eles sabem mexer a máquina. Só que quem ensinou isso primeiro, quem descobriu, foi o marxismo. Então, se nós tivermos a humildade de tomar a ciência marxista onde ela parou, Mao Tse Tung, Althusser e tanta gente mais, a gente toma no alto. E aí cada qual tem a sua idiosincrasia. Ah, mas eu sou da vanguarda do expressionismo estético. Ah, não, eu sou do realismo socialista, do samba e poder popular. Aí é uma briga pequena, aí nem eu tenho muito interesse nela. Matem-se, gente, explodam-se, etc e tal, porque a luta está na frente, não dá para brigar com isso. Ah, mas um dia o Lenin mandou uma carta dizendo que o seu sucessor era o João Maria. Enfim, isso é fato histórico, enfim. Deixa para o historiador ver aquele dado. O que eu preciso é lutar no presente. Então eu digo, a minha função, minha responsabilidade é ensinar vocês do século XXI a pegar os tesouros mais preciosos e gastar energia num tempo no qual nós somos tão poucos que a nossa união permitirá aqui uma espécie de fusão nuclear, que daqui sairá uma luz radiante de trabalho de transformação social.